Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Estamos entrando no ar com o programa Luz na Penumbra, desta feita para o estudo do Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Comigo, Eduardo Araújo, com ela, Maria de Fátima Miranda. Que Jesus nos conduza. Paulo Renato. Nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe. Vamos em frente aqui, estamos no capítulo 6 das manifestações visuais. O tópico pergunta sobre as aparições no item 100 e a pergunta de número 23. Então vamos nós aqui. Allan Kardec vai questionar o seguinte: poder-se-á dizer que é pela condensação do fluido do perispírito que o espírito se torna visível? Resposta dos benfeitores: condensação não é o termo. Aí é aquela velha questão das palavras, né? É muito difícil para os espíritos usarem um termo correto com a pobreza da nossa linguagem, que uma palavra serve para vários entendimentos, né? Então ele diz que condensação não é o termo. Trata-se apenas de uma comparação que pode vos ajudar a compreender o fenômeno, pois na realidade não há condensação. Pela combinação dos fluidos, o perispírito assume uma disposição especial, que aí não dá para ele explicar, por isso que ele usa o termo disposição especial, não tem como explicar, sem qualquer analogia para a voz, e que o torna perceptível. Então a resposta aqui tentando mostrar a Kardec que é muito mais complexo, e Kardec tentando buscar um entendimento mais simples. Mas neste caso os espíritos falam, olha, esse termo aí não é adequado. Então ele diz que é uma combinação de fluidos, que dá para a gente entender, que leva a uma disposição especial. Aí a gente já não tem como entender, né? Porque justamente o termo disposição especial é algo que nos escapa ao detalhamento. Justamente. É interessante que quanto mais nós estudamos a doutrina espírita, mais nós compreendemos o quanto sabíamos as coisas na sua superfície, acreditando que conhecíamos com profundidade. Tem uma frase até do Epíteto, era escritor, filósofo. Ele dizia que é difícil você ensinar alguém que julga saber tudo, né? Que julga que já sabe alguma coisa, porque esse não está disposto nem predisposto a aprender. Então, às vezes a gente estuda a doutrina espírita que na leitura em si parece fácil, parece de fácil compreensão. Mas se nós nos colocarmos na posição do aluno que quer aprender mais sobre aquilo que julga saber, nós verificamos, como estamos vendo hoje conosco mesmo, que aquilo que nos parecia de simples entendimento, na verdade esconde uma complexidade bem maior, né? Então a gente se contenta inicialmente com essas expressões, condensação, né? Do perispírito e outros termos que se tornaram populares no meio espírita. Mas quando paramos para refletir e verificamos que não é bem realmente condensação. Quer dizer, a gente não está tratando da matéria física, da matéria como nós conhecemos, que muda de estado líquido para vaporoso, né, de vapor que se condensa novamente para se tornar estado líquido. Então a gente não está tratando bem esses fenômenos, não tratam positivamente, na expressão de Kardec, da matéria em si. Então os espíritos mostram para nós, através das outras obras, inclusive obras básicas,
e o próprio André Luiz, mostra para nós que, na verdade, o perispírito assume uma disposição molecular, ou atômica, como queira, e que permite ao espírito se manifestar através de seu perispírito com essa ou com aquela forma, tornar-se invisível, tornar-se tangível, né? Mas é sempre uma disposição, como ele fala aqui, é uma disposição especial do perispírito, que o espírito conscientemente ou inconscientemente se coloca nessa posição, né? De se fazer visível, de se fazer tangível. Eu estava lembrando de outra coisa. Vamos nós aqui, dando continuidade, questão de número 24. Os espíritos que aparecem são sempre inapreensíveis e imperceptíveis ao tato? Resposta. Em seu estado normal, são inapreensíveis, como num sonho. Entretanto, podem impressionar o nosso tato. Podemos tocar, no caso, né? Deixar vestígios da sua presença e até, em certos casos, tornar-se momentaneamente tangíveis, o que prova haver matéria entre vós e eles. Mas é claro, Miranda, que aí é uma matéria diferente dessa nossa, né? Sim. Porque a matéria existe em estados que nós desconhecemos. Já foi dito lá pelos benfeitores no livro dos Espíritos, quando fala sobre espírito e matéria. O próprio perispírito, ele é constituído de uma matéria diferente do corpo físico, não é? Que tem uma plasticidade. O nosso corpo físico, ele sofre alterações de acordo com as dietas que nós vamos fazendo. Ele emagrece, ele ganha peso, não é? Mas o perispírito, ele tem essa plasticidade pelo comando da mente, do espírito que está ali, de alguma forma, se manifestando. A questão aí levantada por Eduardo, na questão do livro dos Espíritos, a partir da questão 29, que tem sob o título Propriedades da Matéria, Kardec levantou a questão no item 31, de onde se originam as diversas propriedades da matéria. São modificações que as moléculas elementares sofrem por efeito de sua união em certas circunstâncias. Aí ele vem falando, de acordo com o que vindes de dizer, os sabores, os odores, as cores, o som, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos não passam de modificações de uma única substância primitiva? Aí os espíritos responderam, sem dúvida, e que só existem devido à disposição dos órgãos destinados a percebê-las. Então ele tem uma série de questões aqui a esse respeito, mostrando que a matéria em si, ela sofre, segundo a ação que recebe, ela sofre uma disposição diferente em cada situação. A diversidade dos corpos que nós conhecemos é essencialmente isso, né? É uma disposição que as moléculas do fluido cósmico universal sofrem em dada circunstância sob determinado estímulo mental, aí entre os construtores espirituais, né? De forma que essa matéria ela assuma propriedades específicas naquele ambiente, como é o caso das regiões de maior equilíbrio do mundo espiritual, como as colônias, ou aquelas regiões de sombra, de dor, né? Aquelas regiões de grande sofrimento, aquela situação material que o espírito está ali vivendo, ela é fruto do resultado, digamos, ela é resultado dos seus pensamentos, porque o pensamento age no fluido cósmico universal, modificando naquele ambiente específico esse fluido, dando a ele as características de quem está produzindo aquele pensamento. Na verdade, segundo os espíritos, a vida realmente é aquilo que nós fazemos dela. O que pensamos, o que consideramos como verdade, o que seja a nossa vivência no mundo íntimo, a vida exterior em torno de nós refletirá esse estado mental nosso. Isso aí. Então, os ambientes se modificam conforme a mudança do espírito, a mudança espiritual. Assim, o espírito pode se fazer luz, né, ou se projetar na condição de sombra.
ele em essência continua sendo filho de Deus, aquela luz que Jesus Cristo falou, repetindo no Antigo Testamento: vós sois deuses, vós sois luz. Mas no campo externo de manifestação, o Espírito é livre para fazer o que bem entender com a sua aparência, nunca com a sua essência. Ele sempre vai mudar a sua aparência conforme... É sempre transitório de fora, não é? Sempre transitório, mas a essência é sempre a mesma. Né? Ele sempre vai estar naquela condição do Filho de Deus com toda a possibilidade da perfeição. Falando dessas combinações, eu lembrei da tabela periódica da química. É por isso que tudo parte daí na vida material na Terra, não é? É justamente no mineral, partindo dos elementos da tabela periódica, que a vida foi se manifestando. E nós, necessariamente, passamos por esses estágios para carregar conosco alguma coisa que hoje, no automatismo, nos faz... Não é? Porque, olha, a combinação de um elemento da tabela periódica com outro e o nível de intensidade, não é? O nível de intensidade de cada elemento com o outro vai alterando as combinações. A fórmula da água, uma molécula a mais de um elemento forma a água oxigenada. Isso aí nós vamos vendo que com o nosso pensamento hoje, de acordo com o tônus mental, nós podemos alterar para melhor ou não. E lembrando que a tabela periódica são elementos da Terra. Sim, ainda tem ela isso. O átomo primitivo ainda está mais, ó. Outros elementos, naturalmente, vão se associar, digamos assim, a essa tabela, aos elementos da nossa tabela periódica, para criar na Terra isso aí. As condições adequadas à vivência de um espírito equilibrado. Então, naturalmente, nós precisaremos... e talvez já esteja até acontecendo isso, a gente não sabe, nós precisaremos de contribuições fora da Terra para que a gente construa uma Terra materialmente diferente, e que essa Terra, materialmente falando, né, mas sempre com a estrutura do Espírito, que ela nos ofereça as condições adequadas para que nós tenhamos os corpos mais sutis no futuro. Interessante. Que a nossa aparência melhore, né, a cada dia. Na verdade, a vida se restringe para nós, no que nós conhecemos na Terra, para que a partir desse começo a gente possa fazer um grande crescimento. O próprio Jesus nos ensina isso também, quando veio à Terra na manjedoura, né? Começou do princípio, do básico, foi se tornando aos olhos daqueles que ali estavam convivendo com ele, foi se tornando grande, mostrando que a vida, em tudo na vida tem que ter um princípio, e a vida evolui sobre uma base, né? Então, vamos lá? Vamos a outra questão? Vamos lembrar aqui também uma história que o Hermínio Miranda conta, né, que essa questão de impressionar o tato. Ele disse que ele tinha um hábito de brincar. Olha a brincadeira que a criatura fazia. Ele pulava de vagão em vagão. O trem lá andando e ele lá ia pular, passava de um vagão, ia pro outro, passava. Ele disse que teve uma hora que ele fez um cálculo errado, caiu no vão entre um vagão e outro. Ele disse que só sentiu uma mão, pegou ele por aqui e levantou ele. Os espíritos, quando necessário, né? Eles respondem aqui a Kardec, podem impressionar o nosso tato, quer dizer, eles podem materializar momentaneamente, no caso foi ali a mão do espírito foi materializada e puxou, que ele viu claramente que alguém pegou e puxou ele, entendeu? Quando não chega a hora... Não, de repente até permitiram aquele erro de cálculo para chamar a atenção, para com a leviandade. E depois tornou-se um grande pesquisador, né? Nesses fenômenos. Precisavam preservar a vida física dele. Eu tenho algumas experiências pessoais a esse respeito, muitas, por sinal. Mas uma que eu acho, assim, num momento bem interessante, foi quando eu saía lá da reunião da CF, às sextas-feiras, que eu sempre ia,
E toda vez que, até hoje eu faço isso, eu entro no carro e falo, vamos com Deus. Às vezes eu escuto alguém falar, vamos. É sério. Mas nesse dia... Quando eu entro no carro com a Miranda, alguém fala assim, reza. Reza muito. É carregada, né? Carregada de boas coisas. Tu não sabe de nada. É um combo. Dona Ivone fala assim, reza, meu filho, reza muito. Mas um dia eu saí, entrei no carro, as pessoas já estavam indo embora, eu estava sozinho do lado de fora, entrei no carro, botei o cinto de segurança e falei, vamos com Deus. Aí alguém, a sensação, a impressão que eu tive, é que alguém no banco de trás, sabe aquela pessoa que se senta no banco do carona, mas atrás do motorista, que tenha colocado o pé ali e empurrou o banco. Né? Fez de propósito. Eu acho que o banco não saiu do lugar, mas... Você sentiu a pressão. A pressão era... A sensação daquela pressão era perfeita, como se alguém tivesse botado os dois pés ali e empurrado o banco. É quando você senta assim, escora a perna. A pessoa de trás ou o próprio e empurra o banco da frente. Aí eu falei, vamos com Deus. Aí ele empurrou o banco, essa foi a impressão. Eu falei, vamos embora com Deus. E fui embora. Se eu não tivesse acostumado com algumas coisas, eu possivelmente ficaria preocupado. Ai, Jesus. Mas é interessante, né? Porque foi uma coisa material. Não foi, né? Não foi evidência nem nada. Foi uma coisa material mesmo. A impressão nítida, fisicamente falando, é de que alguém botou os dois pés no banco de trás e empurrou. Como quem diz, vamos com Deus. Eu falei, vamos embora. É isso aí. É uma boa prática, né? Quando eu entrar no carro com a Miranda agora, eu vou sempre me preparar falo, melhor. Até hoje eu entro no carro e falo, vamos com Deus. O Joãozinho dizia que Jorge da Capadócia, o Joãozinho, toda vez que ele entrava no carro... E as benditas almas. As almas santas e benditas. Jorge da Capadócia. Meu colega já desencarnado, ele era paraquedista. Pode? Ele era paraquedista e num dos saltos dele, os paraquedas, nenhum dos dois abriu. Jesus do céu. Ele disse que tinha 19 anos e foi caindo direto. Isso ele me contou. Ele falou assim, vou morrer novinho. Porque ele viu o chão chegando, né? Aí ele rezava, mas não conseguia coordenar as ideias. Aí ele falou que teve um momento lá que ele gritou, porque a mãe dele era devota de São Jorge, ele gritou, salve-me São Jorge. Aí o paraquedas abriu. Acho que o espírito foi lá e pum, puxou. Paraquedas abriu. Ele caiu, quebrou o pé naturalmente, pegou 30 dias de cadeia lá no quartel. Ué? Porque o comandante disse que a culpa foi dele porque ele não arrumou o paraquedas direito. Não dobrou bem o paraquedas. Aí tem toda uma questão aí. Sei que ele ficou 30 dias lá preso, mas feliz da vida que estava vivo. E se tornou devoto de São Jorge. Foi a melhor prisão da vida dele. Melhor prisão da vida dele. Senhor Jesus. Aí ele disse que foi caindo e falou, lembrei de São Jorge que minha mãe tem devoção. E são os benfeitores espirituais ajudando. Isso mostra, o Paulo Renato Miranda, a questão 583A. Quando não chega a hora da morte, não morrerás. Mas se chegar, nada poderás impedir que parta. Mas a oração vai fazer sair melhor. Eu sempre lembro. Com certeza. Sempre. Nem que seja para morrer com dignidade, como dizia o Chico. Eu sempre lembro de um fato que foi noticiado no jornal, muitos anos atrás, de um menino que caiu, acho que do 4º andar. Não sei se vocês lembram. Foi. E ele praticamente não sofreu nada. Tem muitos casos assim, impressionantes os relatos. Aí o pessoal ficou admirado, porque era para ele ter se quebrado pelo menos. Não se quebrou nem nada. Aí a menina foi entrevistar ele e falou, mas como é que pode e tal? Aí ele falou, não, quando eu caí, tinha um homem vestido de mulherzinha que me segurava. É porque aqueles roupões, né, dos benfeitores espirituais, ele chamou de mulherzinha. Não, tinha um homem vestido de mulherzinha e ficou me segurando. Quer dizer, a questão tátil, né? Tem muita história. E aí o ouvinte deve estar se perguntando, e por que em outras situações os espíritos não intervêm? Porque é a hora da morte. E cada um no seu quadro de provação. Quando chega a hora da morte, eles vão dar toda assistência no desligamento, no despertar, mas eles vão permitir o desencarne, que é uma coisa difícil para as pessoas entenderem. Eu entendo isso, né? Porque é muito fácil falar quando não é o meu filho. Né? Por que não salvou o meu filho? Por que não segurou o meu filho? Então entenda a dor, eu tenho filho também,
mas a gente está aqui estudando e tentando entender. Né? Porque os fenômenos físicos. Né? Os espíritos dizem que Deus não está preocupado necessariamente com o nosso corpo físico, com a nossa existência material, porque a nossa verdadeira vida é de espírito. Então, quando alguém desencarna, mesmo em circunstâncias dolorosas, um acidente de carro, a queda de um avião, ou qualquer coisa do tipo, um fenômeno natural, um terremoto, um tsunami, só vai desencarnar quem está chegado o momento daquele desencarne. Ah, mas foi uma morte horrível, foi uma morte... Aí a gente lembra da Volquimar, no livro Somos Seis, Psicografia do Chico. Eu recomendo esse livro para vocês. Bom. Leiam o livro Somos Seis, do Chico Xavier. São mensagens de 6 espíritos contando o seu desencarne. A Volquimar morreu no incêndio que ficou tragicamente famoso, que é do edifício Joelma, em São Paulo. É uma coisa tenebrosa, realmente. Eu não gosto nem de ver aquelas imagens. As pessoas se jogando em desespero pela janela, um fogo tomando conta do prédio. E a Volquimar, ela deu mensagem muito pouco tempo depois, né, do seu desencarne, e ela relata que ela também estava tentando fugir. A ideia deles era subir, né, para o terraço, porque havia uma esperança que o helicóptero pudesse resgatá-los. Mas chegou num determinado momento que ela viu que não tinha condições. Estava trancado. Não tinha condições de subir, né, da onde ela estava, pelo menos. E aí ela parou, sentou na escada e rezou. Né? Lembrou aí o Jorge da Capadócia, ela pediu a Jesus, pediu aos bons espíritos, ela era espírita, que a amparasse naquele momento. Ela disse que dali em diante ela adormeceu, ela sequer sentiu nada. Então teve uma morte horrível. A oração tem a sua grandeza. Aos nossos olhos, uma morte horrível. Mas ela desencarnou em paz, foi retirada acho que pelo avô. E logo em seguida ela foi alertar a mãe que tinha desencarnado, se comunicou e depois, pelo Chico, ela vem trazer a história completa, que virou até filme, se eu não me engano, né? Então, assim, a gente às vezes fica muito focado, né? Tivemos aí essas guerras aí, cenas terríveis de crianças sendo decapitadas, famílias inteiras torturadas e mortas. Muitas vezes os espíritos ali, dependendo da situação, da condição, do merecimento, de uma série de fatores, muitos daqueles, sobretudo as crianças, não sentiram aquela dor. Deus é misericórdia. Não viveram. Os seus corpos foram mutilados, sim. A gravidade aconteceu, a responsabilidade existe. É horroroso, é algo terrível, mas a criança ali, ela, com certeza, a espiritualidade a preservou, a retirou do corpo. A gente tem que tirar essa imagem mental negativa e confiar que a espiritualidade tem recursos para nos aliviar quando isso é possível, né? Às vezes o espírito pede para passar e sentir determinadas provas, e aí cada caso é um caso, mas que os espíritos têm condições de atenuar e muito, mesmo em mortes extremamente dolorosas, o sofrimento daquele que está passando por aquilo, com certeza tem. Isso é certo, nós temos disso vários relatos, inclusive aí pelas mãos de Chico Xavier, né, de outros médios confiáveis, de que em determinada circunstância de morte dolorosa, como você falou, que choca aos nossos olhos humanos, nós vimos lá nas mensagens que as pessoas não sentiram nada, né, na sua intimidade, quando acordaram estavam sob o cuidado de um ente querido, de um parente, e dizem que realmente nada sentiram. Eu lembro muito daquele acidente do Carlos, aquele piloto, Carlos Passa, como é que é o nome dele? Que ele era piloto de Fórmula 1, que o avião dele caiu e morreu todo mundo. Então o piloto depois deu uma mensagem, eles não sentiram nada, eles viram a cena pelo mundo espiritual, mas ali não tem nenhum relato de dor, de sofrimento. Mas quem chegou naquele ambiente ali, vendo o avião, os corpos lá no chão, né, tudo quebrado, naturalmente que teve um impacto emocional negativo. Mas na visão espiritual, olhando de lá para cá, a coisa não era tão ruim quanto parecia. As pessoas que viram o relato das crianças que foram mortas em Israel, elas ficaram profundamente impactadas, sobretudo os soldados que foram os primeiros a chegar. Mas isso não quer dizer que aquelas crianças, aquelas pessoas sofreram, né, diante daquela morte horrível aos nossos olhos. E que Deus tenha misericórdia de todos nós, né? Porque um dia sempre choca muito, o nosso planeta há de se libertar
dessas situações de guerra. Segundo uma reportagem mais recente, você tem 10 segundos. Os jornalistas que viram as cenas, não é? Que o embaixador de Israel apresentou, precisaram de psicólogo imediatamente. Sim, não é qualquer um que está pronto para ver isso, não. Mas que Jesus tenha misericórdia de nós e que a nossa humanidade possa despertar diante de tanta dor e sofrimento e buscar a paz. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. Até semana que vem. Muita paz a todos. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Olá, amigos, meus irmãos, estamos aqui outra vez para estudarmos a Revista Espírita de 1858, os anos pares, e a 1868. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. Lembrando a vocês a contribuição com o Clube da Fraternidade, já chegando na expectativa que nós colocamos, e agradecemos a todos vocês que estão colaborando. 3386-1422 3386-1422. Astênio, nós estávamos falando sobre as habitações, habitações de Júpiter. Isso. E qual é a forma física, né, dos habitantes. São mais voláteis e devido ao progresso desses espíritos. Sim, então é um texto do médium Victorien Sardou, né, que Kardec publicou na Revista Espírita de agosto de 1858. No nosso último programa, nós paramos na parte em que ele dizia o seguinte: o corpo desses espíritos, como, aliás, o de todos os que habitam Júpiter, é de uma densidade tão leve que só encontra termo de comparação nos fluidos imponderáveis, um pouco maior do que o nosso, do qual reproduz exatamente a forma. Então a forma dos corpos em Júpiter é semelhante à nossa. Embora mais pura e mais bela, ele se nos apresentaria sob a aparência de um vapor, termo que emprego a contragosto por designar uma substância ainda muito grosseira. De um vapor, dizia eu, impalpável e luminoso. Luminoso, sobretudo, nos contornos do rosto e da cabeça, porquanto ali a inteligência e a vida irradiam-se como um foco muito ardente. E é justamente esse brilho magnético entrevisto pelos visionários cristãos que nossos pintores traduziram pelo nimbo ou auréola dos santos. Então, eles, de fato, notem que os próprios homens, não está se referindo aqui a espíritos, né, que trazem essa auréola. Né? Os próprios homens em Júpiter trazem essa auréola. Né? Por isso que demora um pouquinho para a gente falar. Né? Essa luminosidade. Nós não temos luz. Né? Mas aqui a gente verifica que nas esferas espirituais, nós somos portadores, né, dependendo do grau, do nosso grau evolutivo e da região espiritual onde nós estejamos, nós apresentamos essa auréola, né? Então, mais uma vez, eu me lembro que no programa recente nós falamos do livro Voltei, do irmão Jacó, né, psicografado pelo Chico Xavier, em que o irmão Jacó... Que ele via, né? Essa luminescência. Ele estava desencarnado já nesse momento. Ele estava numa região espiritual onde os habitantes eram portadores de uma determinada luminosidade, né? Então um tinha uma luz azulada, outro uma luz esverdeada, amarela, e ele era apagado, né? O que o deixou bastante incomodado, né? O que eu fiz de errado, né? O que eu fiz de errado? E aí lá pelas tantas ele pergunta ao Bittencourt Sampaio, que era habitante de uma esfera mais elevada,
encarnado. E ele diz então, Jacó, você realmente trabalhou muito, mas amou pouco. Então a gente precisa ter muito cuidado. Isso é fundamental. Precisa ter muito cuidado com a nossa forma de fazer caridade, a nossa forma de trabalhar, né? É preciso unir o amor ao trabalho, tá certo? Bom, aí prosseguindo aqui com o texto do Victorien Sardou, a respeito dos habitantes de Júpiter, ou das moradias, das habitações de Júpiter, né, diz ele o seguinte: compreende-se que tal corpo em nada dificulte as comunicações extramundanas, né, desses espíritos. Então eles podem se comunicar com habitantes de outros mundos, né, em razão da natureza dos corpos deles, né? Então compreende-se que tal corpo em nada dificulte as comunicações extramundanas desses espíritos, permitindo-lhes em seu planeta um deslocamento pronto e fácil. Ele se subtrai tão facilmente à atração planetária e sua densidade difere tão pouco daquela da atmosfera que nela pode agitar-se e vir, descer ou subir ao capricho do espírito e sem outro esforço senão a vontade. Então isso explica porque, não obstante eles sejam habitantes de Júpiter, estejam com frequência, na qualidade de espírito, estejam com frequência aqui nas nossas reuniões, em questão de esclarecimentos e tal, porque não tem qualquer dificuldade de se transportar de um mundo a outro, né? Assim, algumas personagens que Palissy teve a gentileza de me fazer desenhar estão representadas tocando o solo levemente ou a superfície das águas, ou ainda bastante elevadas no ar, com inteira liberdade de ação e de movimentos que atribuímos aos anjos. Só que aqui ele está se referindo a personalidades encarnadas em Júpiter, né, mas que pisam leve no solo, normalmente volitam, né, volitam na qualidade de homens, né, não necessariamente como espíritos. A maioria aqui na Terra também volita, né? Só que lá se volita na qualidade de encarnado. É uma beleza, né? Bom, então fala assim, quanto mais depurado o espírito, tanto mais fácil é essa locomoção, o que se concebe sem dificuldade. Nada também é mais fácil aos habitantes do planeta do que avaliar logo à primeira vista o valor de um espírito que passa. 2 sinais falarão por esse espírito que passa. A altura do seu voo, então a altura do voo é um indício de elevação. Aquele negócio, o balão pesado não voa muito alto, né? Então o espírito materializado também não voa muito alto. Exatamente. Então a altura do seu voo e a luz mais ou menos brilhante de sua auréola. Então assim eles reconhecem em Júpiter o grau evolutivo de cada um, né? Prosseguindo, diz o Victorien Sardou, em Júpiter, como em toda parte, os que alçam voos mais altos são os mais raros. Então também em Júpiter, espíritos mais elevados estão em quantidade menor, né? Abaixo deles é preciso contar várias camadas de espíritos inferiores. Então em Júpiter, por isso que eu falei assim, a gente se dá uma certa alegria na gente. A escala social é composta de volitação, né? Quanto mais você alça voo, mais alto você fica, mais você está na escala mais elevada, evolutiva. Né? Então, mas eu falo assim, isso aqui de algum modo anima a gente, porque tudo é relativo, né? Quando ele fala de espíritos inferiores aqui de Júpiter, são espíritos muito mais superiores do que a gente. Sim, né? São inferiores para Júpiter. Para Júpiter. Então, mas de qualquer forma isso anima a gente, porque... Claro, porque nós estamos galgados a Júpiter. Temos uma chance maior. Exatamente. Né? Então vamos lá. Abaixo deles é preciso contar várias camadas de espíritos inferiores, tanto em virtude quanto em poder, mas naturalmente livres para os igualarem um dia, quando se aperfeiçoarem. Escalonados e classificados conforme os seus méritos. Este, então, não é conforme o dinheiro que tem, a conta bancária, poder, né, como é feito aqui na Terra, né? Então, escalonados e classificados conforme os seus méritos, estes se dedicam mais particularmente aos trabalhos que interessam ao próprio planeta, não exercendo sobre os mundos inferiores a autoridade toda poderosa dos primeiros. É verdade que respondem a uma evocação,
por meio de revelações sábias e boas, mas pela presteza que demonstram em nos deixar e pelo laconismo de suas palavras, é fácil compreender que tem muito o que fazer em outra parte e que não se encontram ainda suficientemente desprendidos para se fazerem irradiar simultaneamente em dois pontos tão distantes um do outro. Então, em princípio, espíritos encarnados em Júpiter não conseguem estar em dois lugares ao mesmo tempo, né? Então, verdade. Se eles estão aqui numa comunicação, eles estão aqui numa comunicação, eles não estão Perfeito. aqui e em outro lugar ao Sim. mesmo tempo, né? Bom, enfim, seguindo os menos perfeitos desses espíritos, mas deles separados por um abismo, vêm os animais. Então, em Júpiter também, segundo a revelação aqui feita ao Victoria Sardou, porque a revelação aqui não é do Victoria Sardou, foram revelações feitas ao Victoria Sardou. Ele está só retransmitindo, né? Ele fala assim, enfim, seguindo os menos perfeitos desses espíritos, mas deles separados por um abismo, vêm os animais, que como únicos serviçais e únicos trabalhadores do planeta, merecem uma menção toda especial. Então, quem trabalha pesado em Júpiter, segundo ele está dizendo aqui, são os animais, né? Então, trabalhos que nós fazemos aqui na Terra, né, ficamos todos felizes que estamos fazendo, em Júpiter são os animais que fazem. Que condição espiritual nós nos encontramos, É né, verdade. Temos muito que caminhar, né? Um animalzinho. Bom, mas vamos lá. Mas de qualquer forma, o animal de Júpiter não é superior a gente, não, né? Ele, né, é animal mesmo, então não é ser humano ainda. Exatamente. Então nós, pelo menos superior aos animais de Júpiter nós somos. Exatamente. Bom, prosseguindo. Se designamos pelo nome de animais os seres bizarros que ocupam a base da escala, é porque os próprios espíritos o utilizaram, e também em razão de nossa língua não dispor de melhor termo para nos oferecer. Né? Quer dizer, ele está chamando aqui de seres bizarros, né, como se fossem seres estranhos, né, porque pela imagem, né, que os espíritos ofereceram a ele não gostou daquilo que ele viu, né, por isso que ele está chamando de seres bizarros. Bom, essa designação os avilta bastante. Então, chamar esses seres de animais avilta esses seres. Né? Insulta, então, né? Insulta, isso. Então, essa designação os avilta bastante. Chamá-los, porém, de homens seria conceder-lhes muita honra. Então, viu, eles são inferiores aos homens, né? Não gostam de ser chamados de animais. Então, se não gostam, é porque já tem uma inteligência já mais desenvolvida. Mais, né? Primitiva também. Então, essa designação os avilta bastante. Chamá-los, porém, de homens seria conceder-lhes muita honra. De fato, são espíritos votados à animalidade. Talvez por muito tempo. E aqui vem uma colocação do Victoria Sardou, que merece meditação, né, porque parece um equívoco, né? Que ele fala assim, de fato são espíritos votados à animalidade, talvez por muito tempo, ou quem sabe para sempre. Esse para sempre aqui parece que exagerou, né? Porque ser animal para sempre não parece razoável, né? E a lei do progresso? Foge à lei do progresso. Foge à lei do progresso. Então, mas de qualquer forma, o Victoria Sardou talvez não tivesse ainda essa informação no momento. Exato. Né? Bom, contudo, nem todos os espíritos são concordes com esse ponto. E a solução do problema parece pertencer a mundos mais elevados que Júpiter. Ele talvez esteja falando aqui que esses seres que ele chamou de bizarros, né, de Júpiter, eles se tornariam seres humanos não em Júpiter, mas em mundos mais superiores do que o Júpiter. Então eles passariam ainda para mundos superiores, onde eles se transformariam em seres humanos, mas não nos seres humanos elevados daquele mundo, né? Os seres humanos rudimentares, né, que aí passariam a encarnar em mundos primitivos e daí por diante, né? Seria o local que realmente a gente vê na Gênese, né, do Kardec,
esse momento da transformação do princípio espiritual em espírito, esse é um fato que os espíritos não nos revelaram ainda. Sim. Quando se dá, aonde se dá. Então parece que é mais ou menos isso que o Victorin Sardou está mencionando aqui. Tudo ao seu tempo, tudo né? ao seu tempo. Essa revelação a gente não teve ainda. Então ele fala assim, contudo, nem todos os espíritos são concordes com esse ponto, né, se é para sempre ou não, né? E a solução do problema parece pertencer a mundos mais elevados que Júpiter, seja qual for o seu futuro, o futuro desses seres. Entretanto, não há equívocos sobre o seu passado. Antes de ir para lá, esses espíritos, e aqui ele está chamando esses seres bizarros de espíritos, né? Se seriam animais, não seriam espíritos, seriam princípios espirituais ainda, né? Então, antes de ir para lá, esses espíritos emigraram sucessivamente em nossos mundos inferiores, do corpo de um ao de outro animal, por uma escala de aperfeiçoamento perfeitamente graduada. Então seria mais apropriado chamar de princípio espiritual e não de espírito. O estudo atento de nossos animais terrestres, seus costumes, suas características individuais, sua ferocidade, longe do homem e sua domesticação lenta, mas sempre possível, tudo indica suficientemente a realidade dessa ascensão animal. Então ele está admitindo aqui o progresso, né? Sim, claro. Se existe o progresso, não dá para admitir o para sempre que ele falou anteriormente, né? Prosseguindo, diz o Victorin Sardou no seu artigo. Desse modo, para qualquer lado que nos voltemos, a harmonia do universo se resume sempre em uma única lei: o progresso por toda parte e para todos, para o animal como para a planta como para o mineral. Progresso puramente material, a princípio, nas moléculas insensíveis do metal ou do calhau, para tornar-se cada vez mais inteligente à medida que ascendemos a escala dos seres e que a individualidade tende a desembaraçar-se da massa, a afirmar-se, a conhecer-se, né? Como dizia lá o René Descartes, né? Penso, logo existo. Você passa a existir a partir do momento em que você se descobre como uma individualidade, né? Pensamento elevado e consolador, jamais imaginado antes, porquanto nos prova que nada é sacrificado, que a recompensa é sempre proporcional ao progresso realizado. O devotamento do cão, por exemplo, que morre pelo dono, não é estéril para o seu espírito, para o espírito do cão, né? Cujo salário justo haverá de receber além deste mundo. Então, na interpretação do Victorin Sardou, um gato, por exemplo, que nós tenhamos na nossa casa e que seja muito cuidadoso conosco, né, muito carinhoso, esse tipo de coisa, que isso tudo está sendo levado em consideração no seu processo de aperfeiçoamento, de progresso. Claro. Né? Aquele que vai perdendo a ferocidade, né? E ele vai evoluindo. Sim. Né? Porque a gente tem que lembrar que nós também já fomos feras. Sim. E evoluímos e chegamos até hoje. Chegamos nessa coisa, né? A essa coisa. Bom, prosseguindo. É o caso dos espíritos animais que povoam Júpiter, né? Então a gente nota aqui ele insistindo em falar espíritos animais, né? Então, só em termos conceituais, para nós o espírito ele passa a existir a partir do momento em que ele assume a individualidade. Isso, que ele identifica que ele é um ser individual, né? Então é o caso dos espíritos animais que povoam Júpiter. Eles se aperfeiçoaram ao mesmo tempo que nós, conosco e com o nosso auxílio. A lei é mais admirável ainda. Ela faz tão bem de seu devotamento ao homem a primeira condição de sua ascensão planetária, que a vontade de um espírito de Júpiter pode chamar a si. Isso aqui é uma outra teoria, né, que a gente escuta, né, para guardar nos nossos conhecimentos, mas que a gente não pode sair pregando dizendo que... Né, porque vão dizer que a gente é louco. Não, até porque é uma visão do Victorin Sardou. Sim. Né, a gente não vê outros espíritos falando da mesma coisa. Né? Ele fala, é o caso dos espíritos animais que povoam Júpiter. Eles se aperfeiçoaram ao mesmo tempo que nós, conosco e com o nosso auxílio. A lei é mais admirável ainda. Ela faz tão bem de seu devotamento ao homem
a primeira condição, então o devotamento desses animais ao homem, tá? A primeira condição de sua ascensão planetária, que a vontade de um espírito de Júpiter pode chamar a si todo animal que numa de suas vidas anteriores lhe haja dado provas de afeição. Ele está dizendo assim que um espírito em Júpiter, né, que já alcançou um certo grau evolutivo, pela vontade dele, ele pode atrair para ele espíritos animais que tiveram alguma relação com ele em outros momentos, em outros planetas, esse tipo de coisa, né? Então, passam a ser amigos dele. Ele gostou muito de um determinado cãozinho. As pessoas se apaixonam hoje, né? Sofrem terrivelmente quando o animal desencarna. Então, ele diz que esses habitantes de Júpiter, eles podem atrair esses seres, né? Para conviverem com eles novamente. Daí então, eles voltam, né? Eles reencarnam. Sim. E aí, ao reencarnar, pode estar novamente ligado ao dono. Sim, podem, né? Em Júpiter, ele pode, o habitante lá pode, pela vontade dele, atrair esses seres para estarem junto com ele novamente. Então ele fala assim, essas simpatias que lá no alto formam famílias de espíritos, também agrupam em torno das famílias todo um cortejo de animais devotados. Em consequência, nosso apego nesse mundo por um animal, o cuidado que tomamos de domesticá-lo e de humanizá-lo, tudo isso tem sua razão de ser, tudo será pago. É um bom ajudante que preparamos antecipadamente para um mundo melhor. Então ele está dando aqui uma utilidade prática para cuidarmos bem dos animais. Lei do progresso, né? Por isso que vocês hoje já têm aqui na Terra pessoas que brigam pelos animais. Sim. Até por instinto, mas elas não sabem que estão fazendo algo de positivo. É a lei do progresso. Né? Já existem leis aqui na Terra de que protegem mais o animal do que protege os seres humanos. Exatamente. Né? Bom, de qualquer forma, e os animais precisariam realmente dessa proteção porque eram muito maltratados, né? Como se fossem objetos. Né? Exatamente. Então, precisam passar a ser tratados como animais e não como objetos. Bom, será assim um operário, isso na visão do Victorien Sardou e pelas informações que ele recebeu. Né? Sim. Mas que a gente não pode dizer, isso é doutrina espírita, porque o que é doutrina espírita recebe o apoio de diversas comunicações e não apenas a visão de um determinado espírito. Bom, se nosso tempo está acabando, mas vamos avançar aqui um pouquinho. Será assim um operário, porquanto aos seus semelhantes está reservado todo o trabalho material, toda a tarefa corporal, carga ou obras pesadas, semeadura ou colheita. E para tudo isso, a Suprema Inteligência preparou um corpo que participa ao mesmo tempo das vantagens do animal e do homem. Então, o corpo do animal nesses mundos não teria mais a mesma configuração da Terra, né? Porque se ele vai participar de uma semeadura e de colheita, ele precisa ter outros movimentos, fazer outros movimentos. Podemos fazer uma avaliação pelo esboço de Palissy, representando alguns desses animais muito aplicados em jogar bola, animais jogando bola, né? Bom, eu não os poderia melhor comparar, senão aos faunos, não são os seres das faunas, né? Eu não os poderia melhor comparar, senão aos faunos e aos sátiros da fábula, também não conheço essa fábula. O corpo levemente peludo é, entretanto, aprumado como o nosso. Então, o corpo dos animais, embora ereto, peludo, né? Seriam mais eretos, né? Entre alguns, as patas desapareceram, dando lugar a certas pernas que ainda lembram a forma primitiva, os dois braços robustos, singularmente implantados e terminados por verdadeiras mãos. Se levarmos em conta a oposição dos polegares. Coisa bizarra no sentido de estranha, né? A cabeça não é tão aperfeiçoada quanto o rosto. Dessa forma, a fisionomia reflete bem alguma coisa de humano, mas o crânio, o maxilar e, sobretudo, a orelha não apresentam diferenças sensíveis em relação aos animais terrestres. É, pois, fácil distingui-los entre si. Este é um cão, aquele é um leão. Então lá também dá para identificar a diferença dos animais.
nesse nosso 1 minuto final, ele diz ainda o seguinte: convenientemente vestidos, os animais lá são vestidos. Aqui também o pessoal já bota, uma blusinha, roupinha, né, no cachorro. Convenientemente vestidos com blusas e vestes muito semelhantes às nossas, eles só faltam falar para lembrar de bem perto certos homens daqui. Eis precisamente o que lhes falta e que não poderiam fazer. Então, o que lhes falta e que não poderiam fazer seria falar, porque o resto que a gente faz aqui na Terra, os animais fazem em Júpiter. E nós, a gente que convive com pessoas que têm animais, eles já estão, os animais já estão se humanizando. A pessoa que tem um animalzinho, ela humaniza o animal. Uhum. Até um papagaio. E aí, fala isso, aquilo. O cachorro também. Então, nós temos a tendência de humanização. Sim. E nesse mundo, em Júpiter, eles já estão humanizados, eles já têm aparência humana, né? E é a lei do progresso. E aí a gente, quando chega lá, então, em Júpiter, os animais trabalham e a gente só pensa, né? Bom, chegamos aqui, né, no final. Não terminamos o tema, né? Não terminamos o tema, mas terminamos a aula. E a Revista Espírita 1858 a 1868. Lembrando a vocês que contribuam com o Clube da Fraternidade, 3386-1422. 3386-1422. Eu, Amaury Santos. E Astênio Evangelista de Oliveira. Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra.